Isaías 53 diz assim: ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe a paz, mas sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada e não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência. Nem houve nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz, ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Essa é uma palavra, irmãos, muito forte em Isaías 53. Para quem lê um pouquinho de Bíblia, eu creio que você já sabe de quem nós estamos falando. Nós estamos falando do Filho de Deus. Nós estamos falando de Jesus Cristo. Este é um livro de Isaías, um profeta que há muito tempo, antes de Jesus nascer, ninguém saberia quem ia ser Jesus, ninguém saberia o que Jesus, iria passar, ninguém sabia o que ia acontecer sobre a vida dele, somente Deus. E Deus usa o profeta Isaías para profetizar, ou seja, para anunciar algo futuro de como iria ser realizado. E nós vemos nessa passagem muitas coisas que aconteceu com o Senhor Jesus na terra, afirmando e confirmando que ele é o Filho de Deus, que sobre ele há toda a autoridade. Não há nada no mundo, pessoa no mundo, ser no mundo, deste mundo, do outro mundo, em constelações, em lugar nenhum, que tenha a autoridade espiritual, física e em todos os sentidos do que Jesus Cristo. É algo maior do que ir à igreja evangélica, é algo maior do que a igreja católica,
a Umbanda, o kardecismo, o espiritismo é algo maior. É o ser que comanda o mundo. É o ser espiritual verdadeiro. Ele vai além de todas as coisas, além de todas as fronteiras, além de filosofia, além de qualquer estudo filosófico, além de qualquer estudo psicológico, emocional, além, porque nele está a plenitude de tudo. É nele, aleluia, que tudo se move, é nele que tudo se mexe, é nele que tudo está ao comando, é nele que está toda a ordem, porque ele, sendo Deus, se desfez da sua glória e em forma humana veio na pessoa de Jesus. É algo muito difícil das pessoas entenderem. É um Deus que ele é Pai, se fez também Filho e nos deixou agora neste presente século, quando ascendeu ao Pai o Espírito Santo, ou seja, o seu Espírito. Ou seja, as pessoas muitas vezes colocam desta maneira, né? Que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo como se fossem coisas distintas, coisas separadas. Não, é um só que se move nessas três consciências, né, para que a gente venha entender, né, o mover do Senhor. Havia uma necessidade de alguém na forma humana, sem pecado, aleluia, sem pecado algum, sem defeito algum, morrer, para que a nação, para que o mundo, para que todo ser humano viesse ser resgatado do pecado. Como isso? Deus criou Adão, e Adão, por ser um ser humano, na sua fragilidade, na sua tendenciosidade ao pecado, erra, comete um erro. E por isso todo ser humano depois de Adão estava destinado ao fracasso, ao erro, ao pecado, a uma vida no inferno, a uma vida verdadeiramente destruída. Mas Deus, no seu amor, tem um plano. E este plano era trazer o Filho, Ele mesmo, né? Ele mesmo, na consciência agora de um filho, na consciência humana, para nos salvar de todo o pecado, morrendo na cruz. Fazendo-se de maldito, fazendo-se de um infrator, um transgressor, é isso que eu li aqui. Fazendo dele mesmo uma pessoa maldita, para que nós venhamos ser, no final da nossa presente vida, né? Cada um dentro do que Deus tem, ser agora nós não sendo mais culposos, não transgressores, mas sim benditos do meu Pai. Então esta palavra ela nos ensina muitas coisas. Eu quero dividir com vocês que vão estar assistindo esse vídeo também no meu canal no YouTube, né? É um vídeo para a gente parar, é uma palavra para a gente parar, analisar e agradecer a Deus. A palavra começa dizendo que Isaías diz assim: quem creu na nossa mensagem? Porque era uma mensagem muito difícil para o povo judeu acreditar. E não é diferente nos dias de hoje. Também é uma mensagem muito difícil para o brasileiro acreditar, para o ser humano acreditar. As pessoas muitas vezes elas se negam a crer em Jesus, porque a simplicidade, aleluia, e também o impacto, a sinceridade, porque irmãos, não significa que uma coisa ela é simples, que ela é fácil, né? Observa que muitas das coisas simples, ela não é fácil. Eu falo aqui com os meus irmãos da capoeira, que eu sei que estão assistindo, falo com irmãos também que são de Cristo, mas eu quero trazer uma analogia para você entender. O simples, muitas das vezes o simples, ele não é fácil. Nota-se que uma comida hoje, você fazer uma comida simples hoje, ela que te traz sustento, que te traz uma boa nutrição. Mas hoje o que as pessoas escolhem? Uma comida muitas vezes processada, uma comida com todo tipo de dificuldade para se fazer, né? Que tem que ter ali diversos condimentos, né? Dá um trabalho para que no fim seja algo parecendo que é fácil. Mas esse alimento físico, né? Para o físico não traz nada, né? É muito melhor e muito mais saudável um arroz in natura do que um arroz processado. Só que cada dia mais o ser humano se afasta
das coisas que são verdadeiramente boas e buscam coisas que na verdade agradam o seu prazer. Para os meus irmãos da capoeira que estão aqui, é só nós olharmos para a capoeira, o básico, a ginga, os movimentos primordiais da capoeira, são simples de se fazer, mas muitas pessoas não gostam de fazer. Por quê? Porque é o básico, e o básico é que vai me trazer base, e vai me trazer raiz. Então tudo aquilo que é simples, muitas vezes não é fácil, né? E a simplicidade de que Jesus traz para a humanidade é fantástica, ao ponto de não crerem nesta pregação. Mas Estênio, o que você está falando da simplicidade de Jesus? Ele já começa a dizer no texto que ele cresceu diante de um broto tenro, ou seja, de uma cidade ou uma terra a qual o povo de Israel, se eu não me engano é Felipe, ele diz assim, de Israel poderia sair, acho que é Natanael, ele diz assim, de Israel pode sair alguma coisa boa, né? Me fugiu o nome da cidade aqui. De Nazaré poderia sair coisa boa, ou seja, pense aí num local, numa cidade no Brasil, no seu estado, vou falar aqui de São Paulo, pensa aí numa Cracolândia, em algo onde o ser humano olha e rejeita, fala, dali não tem nada, dali só tem drogado, dali só tem... Não estou dizendo, usando isso para dizer que quem é drogado ou quem tem uma vida assim está no caminho correto de Deus. Não, mas eu estou dizendo assim, Jesus, ele já sai de um lugar aonde as pessoas não iriam dar crédito, porque não é porque uma pessoa vive num local que verdadeiramente este local ele não é visivelmente bom, visivelmente seguro ou visivelmente bonito, que de lá não pode sair alguma coisa boa. Deus já nos ensina aqui que independente dos seus pecados, independente da sua vida, independente das tristezas ou da vida que você está vivendo, né? Independente disso, de muitas vezes da imoralidade, da sujeira que talvez você esteja vivendo, Deus não possa transformar a sua vida. E ele sai de um lugar chamado Nazaré, um lugar onde, sei lá, era o morro do Rio de Janeiro, um lugar terrível, um lugar que fisicamente ninguém iria imaginar. E ele já sai dali mostrando para mim e para você que há jeito na minha vida, que há jeito na sua vida, que ele pode transformar a vida de qualquer um. Basta você crer e confiar neste Deus maravilhoso. E a palavra vai dizer aqui, meus amados, que ele então sai de um lugar aonde ninguém imaginava, né? Ele diz assim, ó, como uma raiz saída da terra, né? Uma planta bonita, ela tem raízes. E se você olha visualmente uma raiz, ela é feia, né? Você olha uma palmeira linda, se você olhar a parte que teoricamente seria mais feia, é a raiz. Então ele sai de um lugar onde as pessoas olham, meu Deus, daqui não sai nada. Só vejo raiz, não vai frutificar. E de lá sai o escolhido de Deus. De lá sai o nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer aqui que ele, olha como que isso é fantástico. Nos ensina, meus amados, a quebrar em nós a vaidade. Nos ensina a olhar não somente para Cristo, mas para o ser humano verdadeiramente para dentro dele. Não olhe para o seu irmão de maneira externa. Procure olhar e pedir a Deus para que você venha olhar as pessoas dentro do seu íntimo, né? Porque a Bíblia vai dizer aqui, ó, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que nós o desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, e um homem de dores, experimentado nas dores, experimentado no sofrimento. Coisas fantásticas estão nos ensinando aqui, meus amados. Eu louvo a Deus aquele que vai ouvir esta palavra. Eu glorifico pela sua vida que está aí pelo Instagram, que está pelo Face.
E também fico triste aqueles que de repente poderiam receber essa palavra, mas Satanás está trabalhando sobre a sua vida para que você saia deste vídeo. De verdade, porque não pense que eu estou aqui para ganhar like, para ganhar curtida, para ter ibope, não. Eu estou aqui para pregar algo que transforma vidas, que transforma a vida. E muitas pessoas às vezes saem de uma live dessa porque buscam as coisas ainda terrenas, né? Mais tarde eu vou estar fazendo uma live, né? Até coloquei no meu Facebook e também no Instagram, de tocar. Nós vamos tocar, fazer um bate-papo com capoeira. Vai estar eu, o mestre David e o mestre Beto. Você quer valer quanto? Que ali vai ter 200, 100 pessoas. Mas quando a gente se fala da palavra de Deus que pode transformar a vida, as pessoas saem. Agora, quando muitas vezes para falar de assuntos dessa terra que vão passar, né, que são importantes dentro do processo da nossa vida, né, mas nem tudo que é importante, meu querido, significa que é necessário. E a palavra de Deus é necessária sobre as nossas vidas. E a Bíblia é clara, meus irmãos, que o que está dizendo aqui, que apareceu um ser, a paz, meu irmão, mestre Chiquinho, Deus abençoe, meu irmão, que Deus abençoe sua vida, grande obreiro da casa do Senhor aí, chegando para ouvir a palavra de Deus. A Bíblia vai nos mostrar que agora aparece no cenário de Israel um homem chamado Jesus Cristo. E este homem não tinha nenhuma aparência bonita, não era bonito, não era de olhos azuis, não tinha o cabelo americanizado como a própria mídia coloca. Era um homem natural, simples, um homem que a sua beleza e a sua formosura eram simples. A Bíblia não vai dizer que ele era feio, mas tinha uma aparência comum entre os homens. E tendo esta aparência comum, nada externamente para chamar atenção era desprezado, era colocado de lado. Mostra para mim e para você, primeiramente, que independente das circunstâncias que você está passando, de repente, Deus, Ele pode agir sobre a sua vida de repente. Então confie em Jesus. E quando você verdadeiramente se entrega a Jesus, todo esse tipo de vaidade cai por terra. Deus nos ensina aqui pela palavra, amados, que se você está num processo aí que pessoas estão te caluniando, se você está num processo que pessoas estão aí desfazendo de você, ou você faz todas as coisas dentro da vontade de Deus, mas se sente uma pessoa que não está sendo vista, assim foi com o mestre. Quantas pessoas buscam hoje ministérios, cargos eclesiásticos para aparecer? É o que eu estou dizendo aqui, ó. Para mim não importa se tem 2 assistindo, se nesta live todo mundo entrou e sai porque não quer ouvir a palavra de Deus. Para mim não importa. O que importa é que o evangelho está sendo pregado a toda criatura. Amém, meu irmão? Importa é que esta mensagem está chegando a toda criatura. Importa, aleluia, glória a Deus, é que Deus está enviando os seus mensageiros e cercando a humanidade da sua palavra, para que mais tarde, se você, por algum motivo, se renegar a não entender os princípios de Deus, a qual eu não estou aqui para te julgar, né? Mas se você rejeitar essa mensagem, como começa o livro de Isaías, quem deu crédito à nossa pregação? Se você não der crédito, quando chegar o final dos tempos, onde Jesus verdadeiramente vai voltar e nós vamos ter que prestar conta diante de Deus, você, eu, não teremos desculpa, amados, para dizer assim: a mim não foi pregado o evangelho, eu não conheci. O próprio Deus vai dizer: como não conheci? Eu levantei o Estênio, eu levantei o Chiquinho, eu levantei pessoas no meio para pregar. Eu levantei aí, ó, levantei o Amauri, levantei pessoas para falar do meu evangelho e você se renegou. Deus está cercando a humanidade, por isso Ele parou a humanidade através desta doença, para dizer: ei, eu tenho algo a dizer, eu estou a voltar.
através do meu Filho Jesus. Eu estou a trazer juízo sobre a terra, porque os meus, aqueles que eu escolhi, estão aí vagando, estão presos a dogmas, a tradições religiosas, estão dividindo a minha igreja entre placas e não estão verdadeiramente seguindo a minha palavra. Ele também veio para trazer juízo para os que estão afastados dele, para trazer justiça para aqueles que negam a ele, porque você que sai da sua casa para trabalhar no meio da pandemia e tem verdadeiramente consciência, Deus olha pela sua vida. Mas agora você que trabalha ou que não trabalha e sai na rua no meio dessa doença, meus amados, para beber, para fornicar, para estar no pecado, para ter uma vida onde você não aguenta ficar dentro da sua casa com a sua esposa, com o seu marido, você tem dificuldade de se relacionar com aqueles que são seus e vai buscar relacionamento através da cachaça, através de reunião nos bares, através de reuniões fumando narguile, através das esquinas e becos para amigos, para falar sobre assuntos de imoralidade sexual, para falar mal do outro, uma conversa que não edifica, não se preocupa com o seu próximo. Deus está trazendo juízo sobre a nação e sobre o mundo, para que o mundo se arrependa, para que o mundo se volte a esse que eu estou falando, a este que veio sem beleza nenhuma. É a Bíblia que está dizendo, Isaías 53, diz aqui, ele não tinha qualquer beleza que atraísse, porque hoje as pessoas buscam as belezas externas. Aleluia! Oh, glória a Deus! As pessoas buscam as belezas externas, que são belezas que vão passar, que são coisas que com o tempo acabam. Na verdade está ligado muito mais ao teu prazer e ao meu prazer da carne e da vontade do que uma beleza verdadeiramente profunda. Olha como que as pessoas fazem hoje, irmãos. Em todos os momentos das suas vidas, elas são verdadeiramente externas. Elas olham para uma pessoa, se uma pessoa tem um caráter, é uma pessoa íntegra, trabalhadora, não sai de casa para ficar no meio de balada, no meio de confusão, se desvia do mal, prega a verdade, dentro da capoeira, onde seja, né? Trabalha a sua vida dentro das morais e dos princípios éticos. Hoje ela é o quê? Ela é atacada, ela é colocada como santona, santarrona, cheia de querer ser. Se a pessoa não tem uma beleza, uma mulher, principalmente mulher hoje, que é um objeto assim, não que a mulher seja, porque a mulher não deveria ser, mas muitas vezes a mulher se coloca assim e os homens colocam, e a sociedade e os sistemas colocam a mulher como objeto. Objeto aonde o valor da mulher está no corpo, está nas suas formas físicas. Então hoje um homem, muito difícil ele escolher uma mulher pelo caráter dela. Escolhe pela beleza física, pelo atributo físico. Mas eu quero dizer uma coisa. Assim como os atributos físicos do ser humano passam, ok? O tempo da volta de Jesus está passando. Então pare de olhar para as coisas superficiais e se volte para dentro de você mesmo, né? Essa pele aqui vai cair, né? Esse corpo aqui vai envelhecer. E o tempo está passando, o relógio está rodando. E Jesus já veio dessa maneira, de forma simples, para nos ensinar, irmãos, que é no simples que, aleluia, que é no simples que Deus opera. Como eu comecei essa mensagem aqui, talvez meu irmão Chiquinho não tinha chego. O simples não significa que é fácil. Pegue qualquer coisa que seja simples, vê se é fácil. Descascar uma laranja, é simples, vê se é fácil. Tudo que é simples, meu irmão, é difícil, não é fácil. Viver em santidade é simples, todo mundo sabe. Todo ser humano sabe o que é errado. Mesmo que você não se entregou sua vida a Jesus, Paulo diz que em nós já tem uma consciência que nos diz o que é certo e o que é errado. E ele fala isso em Romanos, se eu não me engano, de uma forma até surpreendente. Ele fala que aquele que verdadeiramente aceitou a Jesus e, sem conhecer a lei, aplica a lei pela sua consciência que o acusa, é muito mais justificado daquele que sabe e não pratica.
Ou seja, o que ele está dizendo? É fácil, meu irmão, é simples. Você sabe qual é os pecados aí que você erra, as coisas que você precisa mudar. Agora, sozinho você consegue? Não, porque o ser humano é falho. Então nós temos que entregar a nossa vida a Cristo, através da sinceridade, através de um relacionamento. E ele já veio dessa maneira, meu irmão, de forma simples, sem beleza alguma, para não chamar a atenção de forma externa, mas chamar a sua atenção de forma interna. Ele quer trabalhar internamente. Nota-se que tem pessoas, irmãos, e eu sei que vocês sabem o que eu estou dizendo isso, que muitas vezes, fisicamente ou até mesmo no seu rosto, elas não são bonitas. Mas quando ela tem a presença de Deus, o Espírito Santo faz ela assim, ó, de uma maneira bonita. Você olha para a pessoa, ela não é bonita, assim fisicamente, não chama atenção, mas você vê algo dentro dela que você fala, cara, essa pessoa ela é bonita, o ser dela é bonito, porque Jesus ele faz isso conosco. Jesus nos traz uma beleza que homem nenhum, ser humano nenhum pode comprar. E a Bíblia vai dizer aqui que esse homem é um homem experimentado nas dores. Aqui vai algo forte, Chiquinho, para as nossas vidas. Eu vou ler isso aqui, espero que você esteja aí e não perca isso, porque aqui é forte. Aqui traz para mim e para você, neste versículo que eu vou ler agora, algo muito forte. Entenda o que ele vai dizer aqui, ó. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém que os homens esconde o rosto, foi desprezado e nós não tínhamos estima algum por ele. Olha que coisa forte que Deus vai falar conosco aqui. Não há nada, nenhuma desculpa que você pode dar a Deus, dizendo assim, Jesus, eu estou dizendo a Jesus, não estou dizendo a tipo de religião, estou falando a Cristo. Não há nada que você possa dizer a Cristo como forma de desculpa e dizendo, Deus, o Senhor não me entende, aleluia, glória a Deus. Deus, o Senhor não me entende. Deus, o Senhor não sabe o que eu estou passando. Jesus, o Senhor não entende o meu problema? Não adianta você dizer isso, porque ele foi experimentado nas dores. Você está sendo rejeitado? Jesus foi rejeitado. Você está sendo, aleluia, você está sendo caluniado? Jesus foi caluniado. Ele entende a sua opressão espiritual. Ele entende o que está passando sobre a sua vida. Jesus, ele foi tentado no deserto. Tentado em tudo, em todas as áreas. Como assim? Ele foi tentado em todas as áreas. Lógico que a Bíblia não relata, mas você acha que ele não foi tentado na sua vida sexual? Ele era homem, ele era 100% Deus, mas 100% homem. Ele foi tentado na sua vida imoral, sim. Foi tentado na sua vida sexual, foi tentado na sua vida em relação a ter poder. Muitas vezes quando nós chegamos na presença de Deus, Satanás ele faz isso, ele quer dar poder ao homem para dominar o outro homem, sendo que homens, o ser humano não foi feito nas mãos de Deus para dominar o homem, mas sim para dominar sobre as coisas, dominar sobre a sua situação, seja qual você está passando. E aquilo que você não sabe, você pede a Deus sabedoria, mas o homem, ele quer dominar o outro ser humano. Então, Jesus ele foi tentado, meu querido. Jesus ele foi tentado, é um homem de muitas dores, foi rejeitado. Você está sendo rejeitado pregando o evangelho? Continue. Aleluia, glória a Deus. As pessoas não estão ouvindo a palavra que você está dizendo? Continue. Você está orando, intercedendo, fazendo as coisas pelas pessoas e elas não estão ouvindo? Continue. Porque assim foi com Cristo, meus amados. A porta da salvação, a Bíblia diz que é estreita. Jesus morreu por todos, mas nem todos vão aceitá-lo. Mas Jesus não deixou de cumprir a sua missão na terra. Chiquinho, não deixe de cumprir a sua missão na terra. Meus irmãos, pelo Instagram, não deixe de cumprir a sua missão na terra em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Como assim, Stênio? Todos nós temos um chamado. O chamado é pregar o evangelho da verdade. É pregar esse Deus. A qual ferramenta Deus vai usar? Aí é com ele. A cada um ele vai dar dons. Aos homens ele vai colocar aí como ele quer. Ele que vai repartir esses dons. A um ele vai pôr como evangelista, a outra ele vai pôr como pastor, a outra ele vai pôr como profeta, a outra ele vai pôr como pregador, a outra ele vai pôr como intercessor, a outra ele vai usar na capoeira, a outra ele vai usar no samba, a outra ele vai usar, só que vai usar de forma esplêndida.
e de forma verdadeira a sua vida, aonde você vai ser influência e não influenciado, aonde você vai primeiro, como a própria Bíblia diz, transformar você primeiro e depois Deus vai transformar através de você. Mas para isso, irmãos, é necessário intimidade, é necessário nos colocarmos diante de Deus e confiar em Cristo Jesus, é necessário mudar de vida, é necessário mudar de mente e é necessário sair das coisas. Deus está falando conosco, amados, sair das coisas exteriores e entrar para as coisas internas. Deus quer mudar o teu coração, Deus quer mudar a tua vida, Deus quer mudar o teu entendimento. Poxa, Estênio, eu vou ficar sem a capoeira. Não disse isso, mas você vai fazer a capoeira de uma forma diferente. Deus, mas eu vou ficar sem a música. Não, de repente Ele vai até te usar no meio do caminho da música, mas diferente. De uma forma onde as coisas do mundo morrem e as coisas de Deus renascem na sua vida e no seu coração. Deus vai te usar no seu trabalho, vai usar você na sua casa, para a sua família. E isso é importante a gente saber, amados. Sabe por quê? Porque hoje o que eu mais vejo são igrejas de forma geral levantando cada dia mais cargos dentro da igreja. Quem disse que você precisa ser um pastor, que você precisa ser um pregador de igreja somente, da casinha, do prédio? Não. Deus quer fazer você empresário, ser um pastor dentro lá da sua empresa. Deus quer fazer você empresário, você que trabalha numa firma, você que é empregado no Uber, você que está aí em todo lugar. Ele quer fazer de você um líder, um pregador do evangelho, uma pessoa que vive esse evangelho. A Bíblia diz que Ele vai suscitar pedras se a gente não clamar. Então a Bíblia é bem clara. Então não há desculpa para você dizer para Jesus, nem eu. Olha que coisa forte, Chiquinho. Olha que coisa forte, meus irmãos do Instagram. Não há desculpa. Deus não espera. Aleluia, glória a Deus. Jesus Cristo não espera de nós desculpa. Ele espera de nós que nós venhamos buscar a Ele pedindo orientação, pedindo consolo através do seu Espírito Santo, pedindo a Ele sabedoria, pedindo a Ele força, lamam, chorecanda, alabás, suricanda, lamandás. Pedindo a Ele força, pedindo a Ele discernimento, capacidade de enxergar como Ele enxerga, para que o teu propósito, o propósito de Deus, entre na nossa vida e a gente venha a ser cheio do Espírito Santo. Então não adianta você dizer para Jesus, Jesus, eu não entendo, eu estou sendo desprezado aí, ó. Eu prego, ninguém me ouve. Foi assim com Ele. Quem deu crédito à nossa pregação? Deus, eu não entendo, estou passando por uma dificuldade aqui emocional muito grande. Deus mostra que pessoas que vão assistir essa live, que estão assistindo, muitas delas passam por tribulações, dificuldades emocionais. E eu quero dizer para você, fale com Jesus, Ele entende, Ele passou por isso. A Bíblia diz que logo, um pouco antes da sua crucificação de Judas traí-lo, Ele suou gotas de sangue. A sua depressão, aleluia, era tão profunda que Ele suou gotas de sangue. A Bíblia diz que era profundo. Então, você está passando por um período de dificuldade, de depressão? Preste atenção, Jesus conhece você. Ele foi desprezado. Olhavam para Ele de forma que não viam beleza nenhuma. Não consideraram as palavras dele. Pensa, aí você vai dizer, nossa, que povo de Israel duro. Irmãos, o Brasil está assim, o mundo está assim. Quantas pessoas, assim como eu, como meu irmão Chiquinho, como meus irmãos aqui, que eu sei que alguns são cristãos que estão no Instagram, pregam esse evangelho e as pessoas, elas não ouvem, Elas até escutam alguma coisinha, alguma coisa concordam, mas não entregam-se completamente ao evangelho. Homens de dores, experimentado, como alguém que os homens escondem o rosto. Sabe o que quer dizer isso? Para mim, para você, meu irmão Chiquinho, e para você, meus irmãos, para vocês, meus irmãos, sabe o que quer dizer? Que por mais que nós venhamos andar no caminho correto, nem sempre todas as pessoas vão nos ouvir. Nem sempre as pessoas vão dar crédito àquilo que nós falamos, vão colocar nós como loucos, assim como foi com Jesus. Em João ele é bem claro dizer, o mundo vos odeia porque odeia a mim primeiro. Aleluia, glória a Deus, aleluia.
Então não desista da sua caminhada em Cristo. Não desista. Se você parou por alguma forma, não desista. Não desista. Não desista. Pregue o Evangelho. Pregue esta palavra e viva isso. Seja o Evangelho por onde você passar. Não há desculpa, irmãos. Nada a gente pode dar. Certamente, a Bíblia vai dizer, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou as nossas doenças e, contudo, nós consideramos castigados por Deus. O povo de Israel, quando viu Jesus sendo crucificado, e até ali mesmo no momento que tinha um favor ali que o governador poderia dar, né, liberando um preso, o que o povo escolheu? Escolheu Barrabás e não escolheu a Jesus. O povo condenou, via ele culpado, né? Ele é culpado. E isso aqui é algo profundo, não dá para entrar tão detalhadamente, mas para você entender como que a política, infelizmente, ela sempre vai ser corrupta. Porque não todos os políticos, mas a grande maioria dos políticos na região qualquer do mundo, eles sempre querem manter o poder de escravizar o povo. Ali, Jesus passa por algo político, porque Barrabás era um cara que lutava com as mãos para libertar o povo de forma errada. E Jesus, né, trazia uma nova consciência, onde eu não sou mais escravo de ninguém, porque a minha forma de pensar e minha forma de agir, ela independe, meu irmão Chiquinho, do que os outros vão fazer. É esse evangelho que Jesus está esperando de nós. É um evangelho que, independente da situação política, independente da situação imoral que o Brasil está, eu não me corrompo pelos valores que Deus colocou no meu coração. Eu continuo agindo no meio, alabás, suricando, alabás, no meio da Babilônia, no meio da Babilônia, no meio da Babilônia. Foi assim que Daniel agiu, que Sadraque, Mesaque e Abidnego agiu. Foi assim que José agiu no meio do Egito, do povo que não olhava para Deus. Então, não desista, fique firme. Deus é poderoso. E quando diz que Ele levou as nossas doenças e enfermidades, não que você não possa crer que Deus possa curar a sua vida física. Ele pode, Ele é Deus. Sobre Jesus está todo o nome, Ele morreu na cruz, Ele pode. Só que doenças e enfermidades aqui, meu irmão, estão ligadas muito mais aos nossos pecados. A doença da alma, a doença da impureza, da maldade, da arrogância, da pretensão que todo ser humano tem. E somente Jesus para tirar isso das nossas vidas. Então Ele levou sobre nós, ou levou de nós toda a enfermidade. Toda enfermidade. Quando Jesus entra, quando você deixa Jesus entrar na sua vida, Ele transforma essa casa, né? Esse templo que somos nós. Então Ele diz bem claramente aqui, levou as nossas doenças. E mesmo Ele levando as nossas doenças, né? As pessoas naquele momento culpou Jesus. E quando você não crê nessa mensagem e tenta fazer algo pelo seu braço, pela sua vontade, você coloca de novo Jesus na cruz. Você culpa Ele novamente. Quando nós rejeitamos o Evangelho, você diz assim, eu não creio nesse Jesus. Por mais que a tua boca diz que você creia, mas quando as suas atitudes não condiz com o que Jesus quer de mim, de você, nós praticamente estamos dizendo, esse negócio de cruz aí é mentira. Já pensou nisso? Estou terminando, irmãos. Por causa das nossas transgressões, Ele foi esmagado. Né? Por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz. Irmão, isso aqui é profundo. O castigo que nos trouxe a paz. Quer dizer, Ele se fez de maldito sem ter pecado algum. E o castigo da morte eterna que estava sobre nós, o castigo dele nos trouxe a paz. Stênio, eu já sei disso, talvez você saiba mesmo, mas você sabe a profundidade que tem isso?
Será que você todos os dias acorda e sabe que nós não estamos sendo consumidos, nós não somos fulminados, a nossa essência e a nossa alma não saiu da terra e não foi ali esmagada, voltou a não existir? Irmãos, nós não existíamos. O Deus que nós servimos é o Deus que chama a partir do nada a existência. Estênio já foi comprovado cientificamente pela física quântica, que tem átomos e tem uma partícula menor do que o átomo, e essa partícula, ela vem e tal, e ela faz isso. Você pode explicar de maneira científica. Agora eu quero saber quem criou tudo isso, porque tem que ter uma força que gera isso. E você pode explicar todo o processo científico, assim como você pode explicar aí, né, matéria básica que você aprende lá na escola, no básico. Você pode explicar todo o sistema da chuva. O sol bate nos lagos e rios, e a água se torna gasosa, sobe pela nuvem, aleluia, glória a Deus, e aí lá ela se condensa e desce em chuva de novo, desce pelo lençol freático da água, e aí vai para os rios e mares. Tá, quem fez esse processo? Quem é essa inteligência? Aleluia! Quem é essa inteligência? Ah, glória a Deus! Quem é? É Deus. Você pode explicar qualquer processo. Ah, teve o Big Bang, tá bom. Se tiver e o cientista comprovar, mas foi pela boca de Deus. Então não há nenhum processo físico neste mundo que não sai daquele que traz a partir do nada. Não existia nada, e ele trouxe a existência. E nós poderíamos neste momento não existir. Você nem saberia que você tinha existido. Olha que coisa. E quem nos guarda para existirmos nele é Deus, através de Jesus Cristo. Ele levou sobre nós, né, todas as nossas transgressões. Foi esmagado por causa da nossa iniquidade. Iniquidade é a prática do pecado a qual as pessoas não se arrependem. Iniquidade, irmãos, é isso que muitos estão vivendo e muitas vezes não entendem. O que é iniquidade, Stênio? Eu vou te explicar. É a prática do pecado sem arrependimento. Quantas pessoas nos dias de hoje bebem, são extremamente excessivos, seja com a área, né, sexual, imoral, ou área sexual, seja na área de comer. As pessoas não têm, irmãos, domínio. Porque se não tem Deus na nossa vida, a gente não tem domínio. Não pense que você por si só você vai conseguir dominar. Quantas pessoas entraram nas drogas assim, dizendo, eu domino, eu paro a hora que eu quero. O ser humano sem Deus, ele não consegue dominar nada. Ele não consegue ter entendimento de nada. E muitas coisas que era para ser para o bem, virando abuso, se torna pecado. Como assim, Stênio? Né? O suco Del Valle, por exemplo, é um suco bom. Se você mistura ele com a vodka, você que piorou ele, mas não significa que o suco era ruim. Significa que você está usando de forma errada. Como eu digo aqui, nem tudo é o que a gente faz, mas sim como fazemos e para quem fazemos. Então a iniquidade, ele levou. Pensa, anos e anos de pecado sobre a sua vida, Jesus levou. Deus é tão profundo, e Jesus, o plano de Deus, através de Jesus é tão profundo. Eu já falei isso uma vez, e é verdade. O meu filho, antes dele nascer, Deus, no futuro, se ele vir cometer algum pecado e se arrepender, ele é perdoado. Entende isso? Olha que coisa profunda. Deus, ele perdoa os nossos pecados. O pecado que você vai cometer amanhã, quando eu digo pecado que você vai cometer amanhã, algo que talvez você vai errar sem querer errar, não que você pratica. É isso que ele está falando. Anos e anos de pecado do povo, e Deus faz o quê? Ele perdoa através de Jesus. E para finalizar, meu irmão, ele diz assim, com julgamento opressivo foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra do vivente por causa das suas transgressões.
Do meu povo ele foi golpeado, ele foi dado um túmulo aos ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido violência e nem houve nenhuma mentira em sua boca. Deus está dizendo aqui que Jesus ele foi condenado de forma injusta para salvar a minha vida, para salvar a sua vida, para nos dar a vida eterna. Então, se você está passando por qualquer dificuldade, Jesus compreende. Se você está passando por qualquer calúnia, Jesus compreende. Se você se sente muitas vezes sozinho, triste, abatido, ninguém olha para mim, não seja qual for o seu problema, Jesus entende. Se relacione com Ele. Dê a oportunidade para a sua vida de conhecer a Cristo. Eu quero dizer aqui para você que está assistindo e vai assistir esse vídeo. Fale com Cristo. Se relacione. Diga a Ele hoje, na sua casa, aonde você estiver na sua vida. Deus, em nome de Jesus, Jesus, eu quero te conhecer. Manifesta o teu poder sobre a minha vida. Demonstra que tu és Deus, para que eu conheça o Senhor. E se isso for de verdade no seu coração, Jesus irá se manifestar. E aí você entenderá que eu não estou falando de religião, não estou falando de filosofia, não estou falando de nada que o ser humano cria. Eu estou falando de Deus, irmãos. Estou falando do Criador, que quer ter um relacionamento com você. Deus é um Deus pessoal. O nosso Deus é um Deus pessoal. É um Deus de relacionamento. Se entregue a Ele. Dê a oportunidade. Diga, Jesus, é o Senhor mesmo? O Senhor é Filho de Deus? O Senhor também é Deus? O Senhor é o Criador? Mostra aí que o Senhor é Deus. Aleluia. Fala comigo, Deus. Mostra para mim que o Senhor é o Senhor mesmo. E faça algo. Né? Faça aí um pacto com o Senhor. Diz, Deus, se o Senhor é Deus mesmo, se o Senhor é Jesus mesmo, se é verdadeiramente o Senhor, se manifesta, mostra para mim quem o Senhor é. E eu largo toda a minha vida de maneira que eu me entregue a Ti. Eu largo os meus pecados, eu quero mudança. Eu largo a minha religião, eu largo tudo. Eu largo tudo, Senhor. Eu largo aí esses princípios aí do mundo. Eu largo, Senhor, as religiões. E quando eu digo religiões, eu coloco a igreja evangélica no meio, viu? Porque eu estou dizendo, e eu digo isso sempre. Eu sei que os meus irmãos que às vezes são pastores não gostam que eu digo isso. Irmãos, nem todo mundo que está no meio evangélico é evangélico. Ok? Nem todo mundo. A Bíblia vai dizer bem claro isso. Nem todos que estão em Israel são israelitas. Nem todos que se denominam igreja, nem todas as igrejas que falam de Cristo, que falam de Jesus, são cristãs. Como assim? Nem toda religião que de maneira geral, ou seja, evangélica, que se denomina evangélica, ou que seja, você precisa primeiramente conhecer a Deus para saber se o lugar que você está reunindo prega a Cristo. Porque se a Bíblia não está sendo pregada, que a Bíblia é bem clara em enfatizar o que tem que estar sendo pregado: arrependimento, conversão, a volta de Jesus, os perdões dos pecados quando confessamos, é através de Cristo. Ele morreu na cruz por mim e por você. Se você vai numa igreja evangélica ou em qualquer sistema religioso que começa a pregar que vai te dar carro, que vai te dar poder, que vai te dar fama, que vai te pôr em si para ser melhor do que os outros, que tem que fazer campanha para ter casamento, para ter doença, o foco não é esse. O foco tem que ser na salvação, no arrependimento, na transformação, porque Jesus está vindo. Seja qualquer etnia ou placa religiosa, saia das religiões nesse sentido. E eu só vou conseguir, estando na minha religião, seja evangélica, seja o que seja, eu só vou conseguir entender se aquele local realmente, pessoas estão se reunindo para adorar a Deus em nome de Jesus Cristo, se eu ler a Bíblia. Não deixe na mão só do pastor, não. Não deixe na mão do padre, do seu guia religioso. Ore você. Deus quer intimidade primeiro é com você. Eu só consigo ter discernimento e me reunir num lugar que realmente é de Deus se eu leio e eu entendo. Senão, eu vou ficar no meio de lugares que não tem nada a ver com Deus, mesmo que dizem que proclamam o nome de Deus.
e o nome de Jesus. Porque evangelho é ressurreição, é arrependimento, é a volta de Cristo. Ok? E as outras coisas, Estênio? Exatamente, eu termino aqui essa live. E as outras coisas, Estênio? Jesus chama de coisas. Porque ele diz, buscai o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. O que o povo hoje chama de bênção, Jesus chama de coisa. Sabe o que é bênção? É o que ele já fez por mim e por você na cruz. Morreu. Nos abençoou nas regiões celestiais. Quando Satanás, ou o nome que você queira dar, o mal te cerca, ele tem que chegar lá no céu primeiro, pedindo autorização sobre a sua vida. Então é algo profundo. Então saia, irmãos, da vida, mas faça isso. Eu não vou dizer para você fazer prova de Deus, como alguns dizem. Não, eu quero que você faça, na verdade, é um propósito com Deus. Clame a Deus aí. Diga, Deus, quero te conhecer mais. Quero saber se Jesus é verdadeiro. Jesus, manifesta aí o seu poder. Não que eu esteja duvidando, eu quero conhecer. Eu quero sair do erro, eu quero servir um Deus verdadeiro. Fala comigo, Deus. Vocês vão ver se Deus não vai manifestar sobre a vida de vocês. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem com Deus. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolações do Espírito Santo estejam com vocês. Hoje, vou ter mais 2 lives, ok? Uma pelo Instagram com meu amigo Beto e o mestre David, né? Tocando ali, falando um pouco sobre capoeira. E à meia-noite, oração pelo Brasil, oração de arrependimento, não é de paz e prosperidade não. Como eu disse, Deus quer que a gente se converta. Oração, ok? Se você tem um pedido, nessa live aqui ou nas outras, ou no meu Instagram, ou no meu Face, pelo inbox e pelo direct, escreve lá, Estênio, quero que você ore pela minha família, quero que você ore pela minha casa. À meia-noite eu vou estar orando, ok? Vou estar orando e clamando, oração de arrependimento. O Brasil precisa se converter, nós precisamos nos arrepender, não é não, meu irmão Chiquinho? Então, se você tem aí um pedido, coloque lá, nós vamos orar, ok? À meia-noite. Então vou ter mais 2 lives, a de oração e intercessão e a com meu amigo Beto pelo Instagram, né? Para os meus amigos da capoeira. Mas irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês e que o Senhor possa transbordar o seu amor sobre a sua casa e receba dele vitória, livramento, cura, bênção, restituição emocional, física e espiritual, que renovem a sua vida e a sua casa espiritual, que é o nosso corpo, a nossa mente, o templo do Espírito Santo. Que Deus abençoe, fiquem com Deus e a paz do Senhor. Meu irmão Chiquinho, um abraço, um beijo no seu coração. Meus irmãos do Instagram, que tem vários aqui, Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.